Aqui sou eu, o Guilherme, vendedor no Grupo Editorial Pensamento, e eu tô apoiado nessa mesa, vocês não estão conseguindo ver porque eu não sei filmar direito, mas eu estou apoiado numa mesa de exposição do nosso lançamento mais recente. Eu vim apresentar os lançamentos mais recentes, mas o primeiro deles é um relançamento, e é um relançamento muito importante pra gente, que é a nossa nova edição do Nascida à Meia-Noite. Nascida à Meia-Noite é nada mais, nada menos do que o primeiro livro lançado pela editora Jangada na sua fundação em 2011, durante a Bienal do Rio de Janeiro do livro. Esse livro é escrito pela Christine Craig, também conhecida como Cici Hunter, a mesma autora de Arrancada do Meu Mundo e Eu, Esse Meu Coração. É o primeiro livro da saga Acampamento Shadow Falls e é um livro que vai ser uma das nossas maiores apostas desse ano em literatura. Na saga Acampamento Shadow Falls, a gente acompanha a jornada da Kylie Galen. Kylie Galen, uma adolescente normal, ou isso é o que ela acha. Ela acabou de terminar o namoro, então ela tá um pouquinho chateada. Ao mesmo tempo, os pais dela estão terminando o casamento, então ela tá mais chateada ainda. Ela resolve ir para uma festa na casa de uns amigos. Lá ela encontra, claro, o ex-namorado com a nova namoradinha. Ela fica um pouco mal, ela talvez beba um pouquinho. E aí a festa começa a evoluir, a polícia aparece, leva todo mundo para a delegacia. Os pais dela ficam muito indignados com o fato dela ter sido levada e colocam ela num acampamento para jovens problemáticos, chamado Acampamento Shadow Falls. Mas no ônibus, no caminho para o Acampamento Shadow Falls, ela repara que as coisas não são muito bem o que parecem. E quando ela chega lá, ela descobre a verdade. Não é um acampamento para jovens problemáticos, e sim para jovens sobrenaturais, que têm em comum uma coisa: todos eles foram nascidos à meia-noite, assim como a Kylie, e daí vem o título do livro. A gente vai ter bruxas, a gente vai ter vampiros, lobisomens, seres feéricos, fadas, e a gente também vai ter metamorfos. E a gente tem a Kylie, que não sabe que tipo de sobrenatural ela é e vai tentar descobrir isso ao longo da nossa saga Acampamento Shadow Falls, um dos queridinhos de toda a equipe da editora, um livro que já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil. A gente teve a coleção toda e a gente depende das indicações, das vendas para que a gente consiga lançar toda a coleção novamente e colocar ela em grande destaque, como sempre foi e como merece. Tá aqui então um livro para todo mundo que gosta de romantasia, para quem gosta de Enemies to Lovers, já dando um spoiler, para quem gosta de livros com protagonistas femininas fortes, para quem gostou de Eu, Esse Meu Coração e para quem já leu, mas quer uma nova edição com uma capa muito mais bonita e muito mais legal do nosso Nascida à Meia-Noite. Ainda no clima sobrenatural do Nascida à Meia-Noite, mas já vindo para a editora Pensamento, outro dos nossos lançamentos recentes é o Tarô dos Gatos da Floresta Encantada. Gente, uma caixinha apaixonante, quadrada, linda. Dentro dessa caixinha, como sempre, vem o livro, e nesse livro aqui a gente tem as instruções de como tirar o tarô, a gente tem a metodologia e o significado de cada uma das cartas, e a gente tem, é claro, o próprio baralho. Aqui ele tá fechadinho, mas eu vou fazer questão de abrir e mostrar pra vocês. A carta do louco aqui, ó. Primeira carta, um arcano maior. Aqui a gente também tem o rei de Pires, que seria copas. Todos os elementos foram adaptados ao mundo dos gatinhos. Então espadas viram dentes de leão, paus viram galhos, ouros viram cogumelos e as copas viram pires de leite. A simbologia é muito precisa. Ele é um Whitesmith. Esse é o verso da carta, verso invernizado. À frente, todos eles feitos à mão. Então, dentro de um livro, a gente também tem 78 obras de arte, porque cada uma das cartas é de fato uma obra de arte, muito pensada, com a simbologia correta. Por exemplo, 5 de galhos, 5 de paus, é uma carta que fala sobre briga, conflito, pressa, desentendimento. E a gente tem aqui também 5 gatinhos brigando pelo lugar no topo da árvore.
Enfim, completo, simbólico, bonito, no mundo dos gatos. A gente sabe que quem gosta de gato já tem ali um pezinho no esoterismo e vice-versa. Então, recomendo aqui para vocês, para indicar para fãs de gatos, gateiros e gateiras de plantão, para quem gosta de tarô, para quem já tem o nosso tarô mágico dos gatos, que vai aparecer aqui por magia. Nosso tarô mágico dos gatos, agora a gente tem o tarô dos gatos da Floresta Encantada, que é bem diferente, mas segue a mesma linhagem e tem a interpretação muito, muito legal e simbólica. Já que a gente está falando de tarô, continuo nesse assunto, também pela editora Pensamento, da Sasha Graham, que já é autora da casa, com o nosso tarô original White Smith em 1909 e com o nosso tarô do Jardim da Bruxa, lançado em fevereiro de 2025, trago aqui para vocês a magia do tarô. Nesse livro aqui, ele é só livro, ele não acompanha o tarô, a Sasha Graham vai apresentar para a gente como ler o tarô para uso na magia e como também ler o tarô é em si um ato mágico. A gente vai ter leituras, a gente vai ter interpretação dessas leituras e a gente vai ter magias e rituais usando o tarô. Um livro muito completo que dá todos os significados possíveis para facilitar a leitura de quem pratica e de quem quer conhecer também o tarô como arte. Continuando com os lançamentos, eu vou trazer agora nossas duas novas reimpressões, novas edições, na verdade, deste mês. Começando pela editora Cultrix, ambos são da editora Cultrix, tá? Mas começando do Stephen Hausner com Mesmo que Custe a Minha Vida. Esse livro aqui, até o mês passado, ele se chamava As Constelações Familiares e o Caminho da Cura. E agora ele está sendo relançado com esse nome, Mesmo que Custe a Minha Vida, com prefácio, com revisão e com adições do autor. Ah, Guilherme, por que mudou de nome? Porque esse nome, Mesmo que Custe a Minha Vida, é o nome deste livro em todas as outras edições mundiais. Então, a pedido da família do autor, estamos relançando o livro, o estoque estava acabando. É importante que você que trabalha em loja, distribuidora, até mesmo em site, atualize a edição antiga e atrele a edição antiga a essa nova edição, porque o ISBN mudou, a edição mudou, o nome mudou, mas o livro continua o mesmo em essência. A gente lançou para seguir o padrão mundial, a gente mudou a capa também, e aqui nesse livro a gente tem uma apresentação de como as constelações familiares podem ser usadas em cura, podem ser usadas em tratamentos médicos e podem ser complementares a esse tipo de tratamento. Então, Mesmo que Custe a Minha Vida, um livro que já tem um histórico aqui, resgatem esse histórico, façam a substituição e a atualização e indiquem para todo mundo que se interessa por psicologia, constelações familiares e saúde complementar. E a outra nova edição que eu trago aqui para vocês é nada mais, nada menos do que uma biografia de Carl Gustav Jung, escrito por uma de suas maiores estudiosas, a Marie-Louise von Franz. Está aqui, diretamente dos anos 80 para 2025, Carl Gustav Jung, Seu Mito em Nossa Época. Uma biografia muito completa, uma biografia que analisa a vida do Jung em correlação com a sua obra. Então, dentro do seu processo de individuação apresentado na psicologia analítica, a gente tem cada um dos capítulos falando sobre a sua vida e também sobre o processo da sua obra. Um prato cheio para psicanalistas, para pacientes de análise junguiana, para estudiosos de psicologia, para estudiosos de psicanálise, para estudiosos junguianos, de simbologia, esotéricos, para quem já conhece todos os outros livros da Marie-Louise von Franz, que já é uma autora do grupo, para quem gosta de biografias de figuras históricas que mudaram o rumo da humanidade, a gente tem aqui este livro. E agora eu volto com vocês com os nossos novos livros, com os lançamentos de fato, que são O Ponto de Escolha, da editora Cultrix, um livro onde a gente tem uma apresentação de tudo que a gente fala na Pensamento sobre poder magnético, poder do pensamento positivo, atitudes e mentalidade, mentalismo,
a gente tem aqui a parte de pesquisa científica por trás disso. De fato, pensar negativo é uma coisa que prejudica o funcionamento da nossa mente, do nosso corpo e daquilo que a gente quer. Se a gente pensa positivo, a gente cria uma imagem que é cristalizada e vira um objetivo de fato. E isso funciona na nossa saúde, na nossa alimentação, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa criatividade e na energização do nosso corpo como um todo. Aqui a gente vai ter as pesquisas por trás disso e métodos para que a gente consiga formar imagens mentais positivas e não negativas e usá-las de fato para conseguir aquilo que a gente quer. O ponto de escolha se refere ao momento em que a gente tira a mentalidade negativa e escolhe pensar positivo. E a partir daí, só sucesso, dentro das nossas possibilidades. Esse livro aqui eu indico para todo mundo que quer um livro de autoajuda ou um livro de pesquisa científica sobre autoajuda, para quem quer desenvolvimento pessoal e para quem quer melhorar a sua própria vida como um todo. E o outro lançamento recente que eu vou apresentar para vocês, encerrando assim essa leva, é As Mulheres Estão com Raiva, de Jennifer Cox. Jennifer Cox, psicóloga, trata principalmente mulheres e a queixa principal é a raiva. Eu não tenho local de fala nisso, mas é evidente que a raiva é um sentimento reprimido na nossa sociedade, assim como tantos outros, porque a raiva é associada a coisas negativas e não a coisas positivas. Nas mulheres, então, em que se espera um tipo de comportamento padronizado, a raiva é um sentimento ainda mais reprimido. E assim como outros sentimentos, que quando reprimidos nos adoecem física e psicologicamente, a raiva é um deles. Lidar com a raiva de forma criativa, transparente, sincera e honesta exige tempo, exige autoconhecimento, exige análise e exige também apoio. E é o que a Jennifer Cox apresenta aqui, com relatos de casos de pacientes dela que ela tratou em gerenciamento de raiva. Pacientes que apresentavam às vezes sintomas psicossomáticos, dores, irritações cutâneas, problemas de relacionamento, problemas de autoestima e estavam ligados intrinsecamente à raiva, seja essa raiva de si própria ou seja essa raiva por outra pessoa, por motivos externos, social, geracional, enfim. É tudo apresentado aqui e é mostrado como foram esses tratamentos, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, e eles servem de norte para que as leitoras ou leitores, sejam eles pessoas leigas, sejam pessoas com raiva, sejam mulheres com raiva, sejam profissionais da área de saúde, com ou sem raiva, consigam se curar e viver uma vida mais plena e melhor. Um livro para deixar na seção de psicologia, deixar exposto, mas que também pode ficar em partes relacionadas a feminismo ou feminino nas livrarias onde existe esse espaço, beleza?